sempre me perguntam como ajudar alguém com depressão nas redes sociais. E eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como a gente pode ajudar alguém a prevenir o suicídio, o que a gente faz com alguém que está nessa situação. Mas eu não tinha falado ainda exatamente sobre a depressão, então vamos lá. Eu vou falar de 4 coisas que você pode fazer e a primeira delas é não minimize. Então não é pra você dizer que você já passou por isso e foi tranquilo, que o problema da outra pessoa é pior, que o outro tá aleijado, tá internado e é pior, essa pessoa deveria agradecer e tá feliz, que esse problema é bobo, que ela tá exagerando. Então vamos supor que isso surgiu por causa de um término de namoro. Então a gente começa a falar que o cara não prestava, que ela vai arranjar alguém melhor, então por isso ela devia sarar imediatamente. Então, que se ela tá triste por luto, essa pessoa ia morrer também em algum outro momento. Ela já deveria saber disso. Ou se aconteceu alguma coisa, uma doença, um acidente, alguma coisa traumática. A gente bota ali no meio um motivo religioso e deve ter sido por melhor. Essa deve ter sido a melhor coisa que te aconteceu. Só pra desmerecer aquela dor e aquele sofrimento dessa pessoa. Não, você não deve fazer isso, porque a depressão é multifatorial. E embora você conheça essa pessoa, você não sabe como estava a estrutura dela, você não sabe há quanto tempo ela carrega coisas mal resolvidas, você não sabe se está faltando uma substância no cérebro dela ou se o que aconteceu teve um impacto realmente muito forte. Que quando você tenta minimizar, o que a pessoa sentia é que ela poderia ter resolvido isso mais fácil, quase como se ela tivesse doente porque ela quer. Isso não é verdade. A segunda coisa que não é para você fazer é não oferecer soluções simples. Eu já falei isso um pouco no tópico 1, mas é importante reforçar isso. Toda doença mental, ela é multifatorial, o que significa que ela é biológica, social e psicológica. E às vezes a gente oferece uma solução, então assim, troca de emprego, larga do seu marido, ou toma um remédio que melhora, ou vai lá rezar que vai resolver. A gente resolve, às vezes, pode até ser que consiga uma dessas 3 partes, mas a gente não consegue, com uma solução assim rápida, resolver as 3 de uma vez. E eu entendo que isso acontece porque é muito ruim ver o outro sofrer e que você gostaria que isso não acontecesse, que ele ficasse bem novamente. E acho que também é importante entender que talvez você não esteja conseguindo lidar com isso, ou que seja difícil para você lidar com o adoecimento do outro. E eu já vi as soluções mais engraçadas aparecendo, e a minha favorita é vamos tomar um sorvete. Porque eu sempre acho que tudo bem, tomar um sorvete é maravilhoso e pode até ser que alivie por alguns segundos. Mas o sofrimento, ele não vai embora porque você tomou um sorvete. Nem porque casou, nem porque você teve um filho, ou porque você comprou um carro, ou viajou, ou mudou de cidade. E aí a gente precisa lembrar que algumas coisas realmente ajudam, mas são insuficientes. Um exemplo delas é o exercício físico. Vai ajudar, né? Vai ajudar você na produção de alguns hormônios importantes. Mas o que ele vai conseguir perante essas 3 coisas e perante a doença como um todo é muito pequeno, né? Ela vai dar um up, uma melhorada naquilo que já está sendo construído. Mas a gente não vai conseguir fazer uma pessoa que está deprimida melhorar só com uma dessas coisas. E aí isso fica muito complicado, porque a pessoa sente que ela não pode confiar em você, que não faz sentido te contar, porque você não leva tão a sério, porque você acha que ela podia ter feito alguma coisa mais rápido para resolver isso. Agora vamos falar das coisas que você pode e deve fazer. 3. Ajude essa pessoa a procurar ajuda. Esse fator é muito importante, porque a família e os amigos não vão dar conta desses 3 pilares da doença mental ou do transtorno mental. O que a gente precisa é que essa pessoa esteja amparada com atendimento psiquiátrico e psicológico. E isso só vai acontecer se ela for a esse serviço e se ela mantiver essas consultas em dia. Então, o que você pode fazer? Procurar esses profissionais que são adequados, que são profissionais que você confia, que são legais, para poder agendar para essa pessoa. Você pode até marcar para ela, mas é importante que ela queira ir, né? A gente não marca e arrasta adulto para as coisas. Até porque para esse tratamento funcionar, essa pessoa tem que estar implicada nele. Outra coisa que você pode fazer é ajudar ela a tomar as medicações e não ficar você com essa medicação e entregar para ela. Isso ajuda muito. Então sempre perguntar, e aí, tá indo no psicólogo? E o psiquiatra como é que foi? Pra gente não ficar vigiando, mas a gente
gente tá dizendo que é isso importante, que a gente apoia ela, tem que ser feito, que é esse o caminho único que a gente tem para que ela melhore. E eu sei que muitas vezes as pessoas têm medo, né? De, vai no psiquiatra, ele vai me encher de medicação. Isso não é verdade. Um bom psiquiatra sabe também quando não medicar e sabe também retirar a medicação. Então, para isso, a gente precisa fazer esse acompanhamento. E aí é importante, é psiquiatra, não é ginecologista, não é neurologista, não é cardiologista, nada. É um psiquiatra, porque ele vai saber fazer esse acompanhamento mais frequente para fazer uma retirada adequada dessa medicação. 4. Haja naturalmente. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas transformam esse sofrimento em uma infantilização. Então, quase como se eu tivesse que falar com você com mais cuidadinho. Como é que você tá? Ai, você precisa de ajuda? E não, essa pessoa não ficou com nenhum atraso mental, ela não tá com dificuldades de compreensão, não está surda, não está cega, a locomoção continua a mesma, então tá tudo bem, a gente pode tratar ela como um adulto responsável, a gente não precisa denegrir, criar essa imagem pior ainda da saúde mental. Claro que dependendo dessa gravidade, talvez realmente você precisa lembrá-la de tomar um banho e de se limpar, porque às vezes isso pode acontecer em casos mais graves de depressão. Mas nada impeça que você consiga conversar normalmente, naturalmente com essa pessoa, como se ela realmente tivesse todas as habilidades preservadas, porque ela tem. Então converse com ela sobre o sofrimento dela, sobre as coisas que te incomodam, fale sobre coisas divertidas, conte fofoca, fala mal de alguém, aquilo que vocês iam falar, conta, sei lá, do carro, do trabalho, do marido. Se você é homem, vamos falar do futebol, de tudo que você normalmente falaria com essa pessoa. E convide ela para fazer aquilo que você normalmente convidaria. Então, você é da galera do sorvete, do cinema, da festa de rock, da balada eletrônica, do churrasquinho com pagode, eu não sei. Mas continue chamando ela para isso. Embora ela não queira, a gente vai respeitar o espaço dela e o tempo dela, mas a gente não precisa agir como se ela nunca mais fosse voltar a frequentar esses lugares. E já que a gente continua sendo amigo dela, continua sendo familiar dela, a gente vai continuar colocando ela como importante pra gente. E aí uma coisa importante que eu tenho pra te dizer é que a cura não depende de você. Ela não depende só desse apoio que essa pessoa tem em volta. Ele depende principalmente da pessoa que tá doente querer melhorar e de todo esse acesso que ela vai ter ou não desses serviços de saúde que são importantes. E aí a gente precisa alinhar as expectativas e entender que se ela tá deprimida, provavelmente vai demorar meses ou até anos para ficar tudo bem, que não é em 3, 4 consultas e um mês de remédio que tudo volta ao normal. E aí eu queria pedir para vocês comentarem aqui tudo que vocês acham também que pode ajudar essas pessoas que vocês já fizeram e foi legal. Ou se você tem depressão, o que você gostaria que as pessoas que ajudam, que estão ali próximo de pessoas com depressão soubessem, que você vê que as pessoas erram e que elas não deveriam mais fazer. Já aproveita e compartilha esse vídeo para que ele possa ajudar mais pessoas a serem ajudadas, a melhorarem da depressão e ficarem bem. Um beijo e tchau!